Já tem gente aí? Bom dia. Estamos começando a nossa última devocional, pelo menos dessa série, que nós estamos fazendo desde meados de março. Bom, excelente, irmãos. Vamos começar. Eu quero começar orando e trazer para os irmãos um desafio, uma leitura juntos, na verdade, em 1 Tessalonicenses, de algumas porções dessa carta tão preciosa. E assim espero encorajar os irmãos com as verdades da palavra de Deus, tá bom? Que é ela que nos encoraja, é ela que fala conosco e é diante dela que nós nos curvamos. Então vamos lá, vamos orar e aí a gente já começa. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque é aqui que o Senhor nos reuniu mais uma vez. Nós somos gratos a toda essa fase, ó Deus, de devocionais, transmissões, ó Deus, de uma palavra pastoral ao longo desses últimos meses. Nós te louvamos, ó Deus, pela a forma como o Senhor nos conduziu a fim de nos reunir ao redor da Tua Palavra, a fim, ó Deus, de crescer, ó Deus, espiritualmente, fortalecer nossa fé. E eu peço a Deus que o Senhor oriente o nosso tempo agora, que seja igualmente um tempo edificante, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, excelente. Então vamos lá, né? Se você tiver uma Bíblia com você, eu quero encorajar você a abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu sei que muitos dos irmãos acabam usando a Bíblia no aplicativo do celular, e isso é um pouco desafiador de você fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá, vamos fazer em termos de... se você tiver uma Bíblia em papel, né? Aí vai ser melhor ainda. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 em diante, né? O que é interessante, eu gosto sempre de pensar que essas cartas elas foram escritas em ocasiões históricas. Havia um contexto, havia um relacionamento, haviam ocasiões em que essas cartas foram escritas de uma pessoa real, carne e osso, movido pelo Espírito Santo, no caso o apóstolo Paulo, para irmãos de carne e osso, no caso os tessalonicenses. Todos eles enfrentavam batalhas, lutas diárias, como eu e você enfrentamos. E aqui o apóstolo Paulo começa a desenvolver aspectos do relacionamento que ele tinha com esses irmãos e como esses irmãos estavam reagindo com a chegada do evangelho. Eu acho, inclusive, que logo no início da pandemia, quando nós iniciamos as devocionais, nós já vimos alguns aspectos dessa carta. Nós vimos alguns aspectos dessa carta, nós já fizemos algumas observações e sem medo de ser redundante, sem medo de repetir, eu quero inclusive na última devocional dessa série que nós fizemos aí de 340 devocionais ou palavra pastoral, de terminar de um jeito parecido como nós começamos. Não exatamente com a primeira, mas terminar como nós começamos, encorajando os irmãos que, embora essa devocional, essa série vai terminar do jeito como nós estamos fazendo, você ainda continua dispondo de inúmeros recursos para o seu crescimento e eu quero apontar isso para você. Tá bom? Eu quero apontar para você de que sim, de fato, nós temos muitos dos recursos para continuar crescendo. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 em diante. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O apóstolo Paulo reconhece com gratidão no coração de que esses irmãos, os tessalonicenses, receberam a palavra e ele reconhece e aponta os efeitos da palavra. Irmãos, existem óculos para enxergarmos uns aos outros. E os óculos que você usa para enxergar uns aos outros, ele pode estar certo, ele pode estar calibrado pela graça de Deus, ou ele pode estar calibrado de juízo pessoal, críticas e murmuração.
Pessoas que são conhecidas por um estilo de vida crítico, ácido, cheio de murmuração, de julgamento, são pessoas que usam os óculos do evangelho das obras. Elas julgam pessoas pelas obras, pela sua performance. Provavelmente pessoas que têm uma alma atordoada porque elas mesmas julgam pessoas com esses óculos e se sentem julgadas com esses óculos. O relacionamento que elas têm então com Deus é um relacionamento de um medo não saudável, não é o temor do Senhor. É um medo de condenação, de julgamento, de uma consciência culpada pelas suas próprias obras. Essas obras que eles sabem que não cumprem são as mesmas que eles usam para julgar uns aos outros. Mas aqui nós temos o apóstolo Paulo. Aqui nós temos o apóstolo Paulo movido pelo Espírito Santo com os óculos da graça de Deus. Olhando para os Tessalonicenses e sabendo que haviam inúmeras arestas que deveriam ser aparadas na fé, no crescimento desses irmãos, mas ainda capaz de enxergar evidências da graça de Deus. Então o primeiro ponto que eu coloco é que no nosso relacionamento com pessoas, a maneira como nós expressamos nossas críticas, nossas murmurações, revelam muito dos óculos que nós usamos para enxergar o mundo. Perspectivas diferentes não é um discurso otimista ou de coachings do século XXI. O que nós estamos dizendo aqui, o que o apóstolo Paulo está praticando, é que ele enxergava pessoas à luz do Evangelho, à luz das evidências da graça de Deus, incapaz de olhar pessoas apenas pelos seus defeitos, pelos seus pecados, mas ele via o agir de Deus. Como você enxerga pessoas? Como você enxerga uns aos outros? Aqui o apóstolo Paulo reconhece uma fé que era operosa, o amor que era abnegado, a esperança que era firme no Senhor. E para cada um desses aspectos, ao longo da carta, ele encoraja os irmãos para que cresçam mais. Ter uma fé operosa não significa de que você já tem uma fé consumada e completamente madura no Senhor. Isso é só na glorificação. Ter um amor abnegado não significa que não existem maneiras de você crescer em amor. Apenas cínicos de coração não conseguem enxergar a realidade de que, de fato, nós estamos crescendo em amor e ainda temos muito o que crescer e isso não nos desencoraja, muito pelo contrário. Nos anima reconhecendo que o Senhor está agindo. É assim que nós devemos enxergar o momento em que vivemos e uns aos outros. E ele fala, inclusive, da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, que devem estar firmes no Senhor. Ele reconhece que eles receberam o Evangelho, né? Não como palavra humana, mas em poder. E aí nós vamos ver aspectos agora no capítulo 2 de como que essa mensagem ela é recebida como uma mensagem vinda de Deus e não de homens. Existe uma postura, existe uma forma como nós nos relacionamos. A tal ponto de que esses irmãos se tornaram modelos dos crentes na Macedônia e na Acaia. Toda a região conhecia a fé desses irmãos. Porque fé genuína tem isso. Fé genuína torna evidente o agir do Senhor, expõe as obras do Senhor e as pessoas glorificam ao Senhor. Isso é uma fé genuína. Era isso que marcava, por exemplo, a igreja primitiva em Atos capítulo 2, é isso que o Senhor Jesus Cristo nos manda lá em Mateus capítulo 5, para que as nossas boas obras se tornem conhecidas e Deus glorificado. Então o que nós estamos vendo aqui nada mais é do que o Senhor usando esse grupo de irmãos falhos que ainda estão num processo de santificação progressiva, mas com uma fé legítima. E o apóstolo Paulo enxerga isso. A fé deles ficou conhecida por toda a região, versículo 8, e era óbvio que eles haviam abandonado os seus ídolos, versículo 9. Como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E aí é no capítulo 2 que eu quero também chamar a sua atenção sobre como o apóstolo Paulo decide descrever o relacionamento que ele tinha com esses tessalonicenses. E mais uma vez nós temos destacado isso ao redor, no decorrer da nossa história recente de igreja, né? As metáforas que descrevem o relacionamento dos irmãos e quão significativas elas são. Logo no início ele diz no capítulo 2, versículo 1, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
Então o apóstolo Paulo descreve o seu relacionamento com os tessalonicenses usando um termo bem familiar, e quando eu digo familiar não apenas de reconhecimento, mas familiar de família mesmo, irmãos. E como ele descreve a postura de irmãos, é de alguém que tem a mensagem do evangelho, sabendo de todos os maltratos que eles receberam em Filipos, eles ainda assim desafiam a oposição, a perseguição para trazer o evangelho aos tessalonicenses. Trata-se daquela postura de irmão mais velho defensor. Recentemente nós vimos um garotinho, né, que é um pouquinho mais velho que a sua irmã, ambos crianças pequenas, que entrou na frente de um ataque de um cachorro que ele vinha em direção à sua irmã menor. Aquele garotinho tomou vários pontos no rosto, recebeu homenagens dos autores dos Vingadores, e ele ficou aí conhecido como o ícone de masculinidade defensora. É essa postura que o apóstolo Paulo está descrevendo, de irmão mais velho, de que enfrentou inúmeras lutas para que a mensagem chegasse aos tessalonicenses. É esse tipo de postura que começa a ajudar inclusive os tessalonicenses para reconhecer de que o evangelho que eles estão recebendo não era palavra humana, mas era a palavra de Deus. No versículo 13 nós vamos chegar lá. Essa não é a única postura, no entanto, que descreve o relacionamento do apóstolo Paulo com os tessalonicenses. No versículo 7 ele descreve: "Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida." Não era só a postura de um irmão mais velho, defensor, que enfrentava lutas, mas também de uma ama, de uma mãe que cuida do seu filho, disposta inclusive a sacrificar a própria vida para ver o bem dele. Percebe? O apóstolo Paulo assume essas posturas e descreve de uma maneira bem vívida, bem gráfica, o que significa esse relacionamento que cresce ao redor de uma palavra que não é de homens, mas palavra de Deus. No versículo 11 ele descreve uma terceira postura, uma terceira maneira desse relacionamento familiar, né? Esse pai que pastoreia, olha só o versículo 11. "E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória." Olha que legal, ele usa a postura de um irmão mais velho, ele usa a postura de uma mãe, ele usa a postura de um pai, sempre encorajando e buscando encorajar os tessalonicenses, porque a palavra que ele tem para ministrar não é uma palavra de homens, é uma palavra de Deus. E o versículo 17 traz para nós ainda uma outra postura de como ele descreve esse relacionamento. "Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, mas porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente." A maneira como ele descreve saudade, que não é um termo neotestamentário, do Novo Testamento, é descrevendo um relacionamento de um órfão que anseia pela companhia de alguém. Eu quero estar com vocês, eu me sinto como um órfão. Esses relacionamentos são moldados, são pautados pela verdade do Evangelho. E aí é o ponto, inclusive, de trabalhar, operar na vida dos tessalonicenses, o versículo 13, que diz: "Outra razão ainda temos nós para que incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes." É fascinante quando a gente para e pensa de que esses tessalonicenses ouviram a palavra e não encararam como uma palestra de autoajuda. Eles encararam como a palavra de Deus. Obviamente pelo mover do Espírito Santo que usou o apóstolo Paulo, que quando proclamava a palavra, não proclamava uma palestra, proclamava a palavra de Deus. E isso forjou o relacionamento de Paulo com os tessalonicenses. É isso que fez com que o apóstolo Paulo enxergasse os tessalonicenses não em tom de murmuração ou crítica ácida, mas com um coração grato a Deus, enxergando as evidências da graça de Deus. Bom, o apóstolo Paulo ainda envia Timóteo, né, na busca de notícias, numa época em que não havia WhatsApp, não havia sequer correio, não havia DHL, FedEx, não havia não havia telefone, não havia como comunicar a não ser por mensagens escritas levadas por um mensageiro.
Timóteo traz boas notícias, capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também a nós, a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que sejais firmados no Senhor. E aí no versículo 9, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando dia e noite com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O apóstolo Paulo tinha um desejo intenso de se encontrar com seus irmãos. E o desejo que ele tinha intenso de encontrar com seus irmãos era movido para suprir a necessidade espiritual dos irmãos, reparar as deficiências da fé desses irmãos. O que movia o apóstolo Paulo para enxergar uns aos outros era a verdade do Evangelho, e o que causava a urgência de estar pessoalmente com os irmãos era a urgência do Evangelho, de reparar as deficiências da fé. Então, dois pontos importantes que eu quero destacar para você nesse versículo em particular. O primeiro deles tem a ver, obviamente, com esse coração do apóstolo Paulo, desse irmão mais velho que enfrenta lutas para levar o evangelho, dessa mãe que é carinhosa e ao mesmo tempo generosa ao ponto de entregar sua própria vida para o bem do seu filho, ou esse pai que ele adota a figura de um pastor que consola, admoesta, exorta, encoraja, né, que nós vimos aqui no versículo 11 do capítulo 2. E também a expressão da sua saudade, né, como alguém que está órfão, desejando a companhia de alguém. Agora nós vemos o apóstolo Paulo desejando intensamente estar com os irmãos. Para quê? Para reparar as deficiências da vossa fé. Então o apóstolo Paulo tinha o desejo de estar com os irmãos, e não era só porque eles gostavam de comer pizza, dar risada junto, jogar um jogo, jogar carteado. Não, eles gostavam de estar juntos porque estar juntos era o meio que Deus usava para que eles conhecessem melhor o nosso Salvador. E o segundo ponto que eu quero levantar para você é que o apóstolo Paulo fala de deficiências da vossa fé. Esse grupo que recebeu a palavra não como palavra de homens, mas palavra de Deus. Esse grupo que se tornou modelo em toda a região, modelo de uma fé operosa. Esse grupo que havia deixado os ídolos, que havia se tornado modelos de abnegação do amor, um amor sacrificial, uma fé esperançosa no Senhor Jesus Cristo, uma fé operosa, cheia de boas obras. Esse grupo tinha deficiências na fé. Irmãos, ninguém chegou lá. Mas por vezes nós tratamos uns aos outros, ou melhor, nós tratamos o próximo como se ele tivesse a necessidade de já ter chegado lá. É óbvio que, e aí a gente se esconde às vezes de errar é humano, a carne é fraca e etc. Existem processos disciplinares que evidenciam aqueles que têm uma profissão de fé verdadeira e coerente com o Evangelho, daqueles que têm desprezado, negado o Senhor com as suas atitudes. Nós somos chamados à obediência nesse aspecto também. Mas é real de que crentes em Cristo e crentes em Cristo verdadeiros, eles têm arestas na sua fé. E o apóstolo Paulo quer ir justamente para aparar isso. Por isso ele ora, no final do capítulo 3, ora o nosso Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos. Olha, ele pede para que esse amor cresça, esse mesmo amor que eles já foram exemplos de um amor abnegado lá no capítulo 1. Como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E aí, finalmente, no capítulo 4, versículos 1 e 2, é onde o apóstolo Paulo coloca algo precioso que eu quero deixar para os irmãos. E estávamos até agora construindo compreensão do relacionamento e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus.
Aqui o apóstolo Paulo não traz nenhuma bala de prata, não traz nenhum livro revolucionário de vida cristã, ele não traz nenhum insight novo que é o que você precisa para dar um up, uma turbinada na sua vida cristã. O apóstolo Paulo traz aquilo que eu e você já conhecemos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como suficiente, como aquilo que nós recebemos, que já estamos inteirados, que nele progredimos para continuar crescendo. Nele nós insistimos para continuar crescendo. De que vida cristã não se trata de descobrir um segredo misterioso. Vida cristã é um mistério que já nos foi revelado, o mistério da piedade, conforme temos aprendido em 1 Timóteo. E agora insistir em conhecer Jesus Cristo. Irmãos, esse tempo todo de devocional, palavra pastoral, foi uma bênção, e a única razão pela qual foi uma bênção foi porque o conteúdo transmitido é aquilo que nós precisamos ser lembrados todos os dias. Manhã, noite, e pode incluir tarde, e pode incluir madrugada, e pode incluir um tempo todo que seus olhos estão abertos. Nós precisamos ouvir e mais uma vez ser lembrados de que Jesus Cristo deixou sua glória. Se fez homem e habitou entre nós, viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. Ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos discípulos, segundo as Escrituras, Pedro, João, todos eles. Passou alguns dias encorajando os discípulos, ensinando-os acerca do reino. Os encorajou a esperar em Jerusalém a descida do Espírito Santo. E quando Jesus subiu aos céus, desceu o Consolador. Atos capítulo 2 nos mostra o que o Espírito Santo tem feito, faz no meio da igreja, dando continuidade às obras de Jesus, na época da história que eu e você vivemos. Esse mesmo Jesus continua trabalhando hoje, através da igreja habitada pelo Espírito Santo, nos lembrando das boas novas que nunca ficam velhas, que é o que você e eu precisamos para progredir na fé. O que você precisa é ouvir mais do Evangelho. Nosso objetivo, obviamente, como Igreja Batista Maranata, é nos expor ao máximo à palavra de Deus, a nos encorajar à palavra de Deus, e assim crescemos e sermos edificados para a honra e glória do nome de Deus. Então, o que você precisa? Acredite. Eu sei que saudades ficarão desse tempo que já marcou a história da nossa igreja, mas o que você precisa continua sendo a mesma coisa. Você continua precisando de ser lembrado e ouvir das palavras do Senhor Jesus. Existem outros canais para que isso continue acontecendo e que precisamos constantemente nos expor à palavra de Deus, e é óbvio que é o nosso objetivo fazer isso. Então surgiram já algumas ideias do que nós queremos fazer em termos de devocionais, palavra pastoral. Lembra, a palavra pastoral de segunda noite, ela vai continuar. Bem provável que isso tenha vindo para ficar como uma ferramenta de apoio aos pequenos grupos, ok? Então, considere já na segunda noite, nós vamos estar revendo os pontos da mensagem do domingo anterior, colocando as perguntas. Temos feito uma reunião de oração logo depois dessa palavra pastoral. Tem sido muito precioso esse tempo. Quero encorajar você a participar. Nós precisamos orar como igreja, precisamos crescer como igreja em oração. Não é só uma questão da sua oração individual, amém por isso, você precisa crescer nessa direção, mas crescemos como igreja, uma igreja que ora. Nós precisamos disso. E quando eu digo precisamos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, crescemos em oração. Como eu sei? Porque é um mandamento, orai sem cessar, tá bom? Então essa palavra pastoral ela continua, o pastor que pregar, trouxer a mensagem no domingo à noite, vai fazer a palavra pastoral no dia seguinte, colocando os pontos da mensagem, as perguntas do agrupe, para o pequeno grupo, tá bom? E aí nós vamos montar pequenas séries, né? Em horários diferentes. Eu sei que tem irmãos que torna inviável assistir, por exemplo, uma devocional às 9 da manhã, mas de repente ele vai estar disponível às 7 da manhã. E se você torce o nariz porque tem que acordar muito cedo, é óbvio que você pode apertar o botão às 9 da manhã e ouvir a devocional. Então nós vamos fazer pequenas séries, algumas de manhã, algumas à noite. Eu fico imaginando também casais com filhos pequenos,
talvez ele não consiga, né, colocar os filhos para dormir, ou está no meio do jantar às 7h30, então talvez fazemos horários mais tarde, às 10 da noite, específico para casais, coloca as criançadas para dormir, junto com a esposa, junto com o marido, ligar numa palavra pastoral justamente para casais, né? E aí, obviamente, a gente também pode usar o tempo do almoço, né? Enquanto você prepara o almoço, ou você almoça na empresa, meio-dia, no seu trabalho, onde você estiver, para termos um tempo juntos. São alguns horários que temos pensado para servir os irmãos com pequenas séries, não algo diário, mas um pequeno série, um intervalo de 3, 4 dias, ao redor de um tema, crescendo juntos como igreja, ao redor da mesma palavra, e assim eu tenho certeza de que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no nosso caso o Manifesto Igreja Batista Maranata, continua sendo edificado para a honra e glória do nome de Deus. Amém? E assim, meus irmãos, nós caminhamos firmes na esperança do Senhor Jesus Cristo. E não tem pandemia que pare o trabalho que o Espírito Santo vai fazer. Tem pandemia sim, que atrapalha os nossos planos, planos pessoais e humanos, mas nunca os do Senhor. E assim temos experimentado como igreja, temos testemunhado isso. Deus usa, obviamente, essas circunstâncias para revelar coisas do nosso coração, temos aprendido com isso também, coisas que temos que fazer morrer, coisas que temos que fazer viver para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Amém, Lourdes. Amém. Graças a Deus por isso, né? E nós vamos continuar perseverando em conhecer mais do Senhor e nisso tudo vai ser muito bom. E louvado seja o Senhor por cada um dos irmãos que participaram, que mandaram suas mensagens, comentários, né? E essa foi a nossa última devocional da manhã. Hoje à noite ainda tem a palavra pastoral da noite com o pastor Fábio, então esteja ligado. E aí encerra essa fase. Segunda-feira estamos juntos para falar da mensagem, tempo de oração e assim caminhamos. Muito feliz de saber que os irmãos foram encorajados pela palavra. E lembre-se, você ainda tem muito, muito o que crescer e aprender naquilo que nós já conhecemos, que é a boa nova do Evangelho, o mistério da piedade. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos da Igreja Batista Maranata, fique ligado, nós estamos atentos com relação à previsão do tempo. Tem aí suspeitas de previsão de tempo para amanhã com chuva. Se isso acontecer, nós temos que alterar os nossos planos para a ceia da manhã ao ar livre. Obviamente tem que caminhar para o salão. Então fique ligado nos canais oficiais para confirmação dessa notícia ou não, tá bom? A gente tem aí justamente suspeita suficiente para continuarmos atentos, tá bom? Então é só uma palavra de atenção, não é nada confirmado ainda, mas se isso acontecer, principalmente você que está inscrito para o culto da manhã, onde nós teremos ceia, para ficar ligado de que à noite, de manhã, pode ser que tenha que ser dentro do salão também. À noite é dentro do salão mesmo. Seguimos com a nossa série em 1 Timóteo. Pasme você, já é a penúltima mensagem em 1 Timóteo. Estamos chegando no fim da nossa série. Depois disso, nós vamos engatar uma sequência de mensagens em missões. E depois disso, entramos no profeta Jonas, juntamente com o pastor Marcelo e Gustavo. E aí nós caminhamos. Olá, Valquíria, Adriana. Estou vendo aqui o pessoal chegando também. Val, Fábio, graças a Deus pela vida de vocês também. Adriana. Adriana direto de Araraquara, certo? Deus abençoe você. E Edivaldo e os meninos aí também. Então fique ligado com essas notícias, meus irmãos. É o trabalho do Senhor, é a edificação da casa do Espírito Santo e assim nós seguimos firmes e fortes na esperança de que Jesus está no controle e se não fosse assim, a gente estava frito. Graças a Deus pelo controle do Senhor. Muito bom, vamos orar? E aí nós encerramos esse tempo aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo pela vida de cada um dos irmãos da Igreja Batista Maranata, irmãos e amigos de outras igrejas, pessoas que têm caminhado conosco, ó Deus, nessas palavras e crescido, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Eu te louvo pela disposição de cada um, eu te louvo pelo apoio de cada um, eu te louvo pelo coração receptivo, ó Deus, que o Senhor tem construído em nossa igreja para receber a palavra do Evangelho.
Senhor, é verdade que nem todos, ó Deus, estão nesse mesmo caminho, nessa mesma condição. Tem misericórdia, ó Deus, e nos conduza para termos ouvidos sensíveis à Tua palavra, corações ensináveis para conhecer mais do Senhor e caminharmos juntos, espelhando, ó Deus, a união que Cristo Jesus faz no nosso meio. Conduza-nos com sabedoria, ó Deus, para o melhor uso desses recursos tecnológicos a fim de encorajar os irmãos. E é no nome precioso de Jesus que eu oro, em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe você. A gente se vê. Lembre-se dos nossos cultos, escola dominical. Amanhã, enquanto o pessoal está na ceia, nós vamos ter uma escola dominical especial online às 10 da manhã. Então o pastor Edson vai pregar amanhã na ceia. Nós vamos ter a ministração da ceia, obviamente, e aí depois às 10 horas, enquanto estiver tendo culto lá presencial da parte da manhã, que não é transmitido da manhã, eu vou estar com uma escola dominical online. Nós vamos dar continuidade ao que temos falado sobre diaconia. Então a vantagem de fazermos online desse jeito, e obviamente quando transmitimos também fazemos assim, é que fica gravado. Então o pessoal pode assistir depois. Eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre o processo de nomeação e eleição de diáconos. Então fique ligado, participe, interaja. Se você estiver em casa, 10 da manhã, estaremos reunidos para falar sobre o trabalho diaconal. Revisar os princípios e um pouco mais de detalhes. Deus abençoe ricamente você. Bom final de semana. Até mais.